Bem-vindos ao Toda História Conta e a sua história conta também, sempre aqui. Pois é, Pedro, eu fico pensando como que as pessoas poderiam acessar esses conhecimentos todos que dentro da psicologia, da filosofia, como que as pessoas podem conseguir fazer uma autoanálise na vida, né? Começar por alguma investigação para sair dessa massa despersonalizada que a gente vê por aí, né? Boa. Então, juntando com toda a história conta, né? Que a pessoa pode contar a história dela da melhor forma e que elementos tem na história dela, tipo assim, não na história dela, mas que elementos tem nela que ajudam ela a contar a história. Isso. Isso? É porque, assim, esse mote, né? Conte sua história, ocupe seu lugar. As pessoas precisam chegar nesse ponto da vida, porque sem esse ponto da vida, elas acabam sendo uma massa amorfa e que alguém está contando a história por elas, né? Essa coisa que a gente fala sempre, assim, de seguidores, né? Será que eu vou morrer como um seguidor, né? Uhum. Seguidor da internet, seguidor de alguém, né? De um influencer. Então, assim, a gente precisa entender as nossas influências. Então, para contar a nossa própria história, a gente precisa entender quais foram as nossas influências, compreender as influências disfuncionais e as funcionais, e mais do que isso, fazer uma história própria, né? Porque qual que é a história certa? É a que eu decido contar, né? Isso aí. Então, eu tenho ali alguns referenciais que a gente vai falar aqui, né? Uhum. Por onde começar, porque nem todo mundo pode fazer terapia, né? Mas todo mundo pode olhar para si e se perguntar, né? Quem que eu sou, de onde que eu vim, né? Onde eu tô, para onde eu vou. Né? Então, sim. acho que a gente pode talvez ajudar um pouquinho aqui, né? Isso. No último vídeo tu já falou das 5 características da alma. Sim. A gente pode destrinchar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Pode ser? Né? E tem aí o que mais? Acredito que a gente tem algo muito comum hoje em dia na internet, que é falar dos temperamentos, né? Uhum. Então, os temperamentos é algo que todo mundo gosta um pouco de ouvir, de falar, e é uma referência, porque é uma referência mais geral, né? Não da sua própria história, porque o temperamento vai combinar, às vezes, com outras pessoas que têm o mesmo temperamento, mas pode começar a dar um contorno. Sim, porque que eu acho de uma determinada forma. Isso. Eu acho que o mais importante é o contorno que se dá à própria vida. Né? Isso. Então vamos pensar aqui como vamos pensar aqui um pão, como é feito, né? Então o pão ele tem a farinha, acrescenta-se água, depois ele cresce, né? Ou põe fermento, ou ele cresce ali por si mesmo pela profusão química ali que se dá. E aí ele não é nada, ele só é massa, até que ele seja acrescentado fogo, né, os 4 elementos, e que então ele vira realmente um pão depois de assado. E uma forma específica. E quem dá essa forma, né, o padeiro dá essa forma no pão, porque senão eu não pego uma massa do jeito que ela tá ali e enfio dentro do forno. Né? Eu dou uma forma, ou é a forma de croissant, ou a forma de brioche, né? Eu dou uma forma para esse pão. E pensando nesses 4 elementos que tem que compor esse pão, que enquanto ele não é assado com o elemento fogo, ele não é pão ainda. Sim. Né? Pensando nisso, a gente tem que entender que assim, os 4 elementos estão dentro da gente também, né? Simbolicamente, e tudo que existe no mundo, né? No planeta, contém os 4 elementos, né? Isso. Então isso está também dentro de nós. E um prevalece ali, né? Por algumas características que nós temos, né? Isso, boa. A base dos 4 temperamentos é essa correlação que existe entre olhar o mundo exterior e ver que existe algo que se repete dentro de nós. A gente tem algumas pessoas têm o frio e úmido da água, elas são mais caladas e são mais introspectivas, resolvem as coisas mais dentro delas, não expandem. Então o não expandir não ser aquela pessoa que fala muito, que vai para fora. O ar já ele é mais quente,
e ele é úmido. Uhum. Então ele fala e ele expande, ele alcança as pessoas. Uma pessoa, a gente é muito fácil conhecer, é muito comum a gente conhecer alguém assim, né? Aquela pessoa que chega e como ar enche o ambiente. Uhum. Uma pessoa só, ela é como ar. Aí tem as pessoas que são como fogo, que elas são mais secas e marcantes e que a palavra delas é uma palavra forte, né? E Sim, elas são como fogo mesmo, elas marcam. sim. E tem as pessoas que são como a terra, que também são frias, são mais introspectivas, são mais silenciosas, não se envolvem tanto, estão ali sempre meio que, tipo, de stand-by, quase assim, só observando, né? Que, como a terra mesmo, né? A gente faz as correlações, ajudam a gente a compreender um pouco mais a nossa ação no mundo. Exatamente. E aí nós podemos entender que as pessoas conseguem, a partir da observação da realidade, avaliarem que tem algo ali, como você falou, externamente, que representa algo ou que é presença de algo que parece com a minha presença, né? Então, é isso que você fala, assim, é presença de quê, né? É o ar que expande e aquece, né? É a água que tá ali fria, né? Onde você coloca ali ela fica, ela ganha aquela forma, né? Se eu coloco num copo, a água ganha a forma do copo, se eu coloco num prato, ela ganha a forma do prato, e assim vai. Então, assim, nós podemos também perceber a presença dessas pessoas, né, nos ambientes. Sim, aquela pessoa que é como a água, que ela chega no ambiente, ela se adequa ao ambiente, né? É. Ela, ela envolve completamente que nem a água, né? Ela entra num copo, deu formato do copo, num balde, deu formato do balde. Eu costumo falar assim em treinamentos, às vezes, que eu dou para empresas em relação aos 4 temperamentos, comparar as pessoas na festa, né? O temperamento na festa. Uhum. Né? Como que o temperamento que é relativo ao ar, que é o temperamento sanguíneo, como que ele chega numa festa? Chega chegando, né? Chega falando com todo mundo, chega sorrindo, chega é uma presença mesmo de ar, que vai passando, e vai É conversando, leve. fala, é leve, né? Fala bastante. Então é Isso. aquela presença na festa que chega chegando, né? Uhum. Aí tem a presença de fogo, que chega marcando. Uhum. E é interessante o colérico, quando chega, que é o colérico, né? O correspondente do fogo, ele chega na festa resolvendo coisa já, né? O garçom chegou, a mesa tá posta, né? Ajudando a resolver os problemas ali mesmo, de coisas que ainda não foram feitas, né? Ou, Sim. né, contribuindo ali. Aí chega o fleumático numa festa, que é a presença de água, né? Então o fleumático ele é aquele que vai ficar conversando com a tia chata lá até o fim da festa, né? Com uma taça de vinho e tolerando um pouco aquela tia chata, né? Isso. Ele vai e tá tudo bem para ele, assim, se ele estiver por ali, né? Uhum. Então ele consegue permanecer naquele estado, né? Como a água permanece onde a gente coloca, né? E o melancólico, talvez ele nem vá na festa, né? Se ele for lembrar assim nos arquivos dele, porque ele vai buscar, né? A terra fica marcada, né? Quando você coloca a mão na terra assim, o que a gente tira? Fica a marca dos dedos, né? Uhum. Então ele vai pensar nos arquivos lá onde foi que aquela pessoa que estará na festa já esteve, que se foi bom, se não foi. Em 1978 eu fui numa festa e me derrubaram um vinho. Aí volta a sensação de derrubar o vinho, né? Isso. E Tudo. foi aquela pessoa, ela vai estar lá na festa, não, acho que eu nem vou. Né? Então, assim, é bom porque quando a gente fala de temperamento, as pessoas já conseguem visualizar um pouquinho, né, como que ela Uhum. como ela reage, né, no mundo e como essa pessoa ganhar uma forma, né? Ela não fica aquela coisa despersonalizada junto com todo mundo, né? Porque a Isso. gente tem que lembrar que Deus nos chama pelo nome, né? Uhum. Somos únicos e irrepetíveis. É bom, né? Isso é uma coisa boa. Tipo, a gente não vê como uma folha em branco. Se a gente tivesse que inventar tudo do zero, meu Deus, né? Que trabalheira. Ainda bem que a gente já vem com algumas coisas instaladas pra, tipo, tá, beleza, é por aqui que eu tenho que me guiar, né? A partir daqui, tem uma partida, né? É, Senão ia ser impossível, né? Sair do zero. sim, sim. É até interessante você fazer essa analogia aí,
Porque como se fosse assim, um computador que você compra com o básico instalado, né? Isso. Aí você vai melhorando ali, você vai colocando alguns programas, né? Uns jogos, acessando uns sites ali, né? E você vai melhorando aquilo. Ou não, né? Isso. As pessoas podem ir piorando também a máquina, né? Pesando, né? Colocando vírus, né? Lá com o jogo, Sim. instalando coisa errada, É. né? Mas é interessante, né? De base, assim, a gente já vem com alguma coisa, é aquilo que eu sempre falo, assim, Deus não é um déspota, um tirano que vai é, tratar a gente como marionete aqui nessa vida. Então, ele nos dá a liberdade, né? Tá, eu te dou uma máquina aqui, potente e tudo, mas, né, com seus dons aqui já, mas o que que você vai fazer com isso? Isso. Né? Falando de temperamentos, é sempre bom lembrar que não é um determinismo, assim, tipo, quem é mais conhecido no meio dos temperamentos é o Ítalo Marcilli, e aí ele vai, assim, elogio os 4 temperamentos, mas também os 4 temperamentos têm seus problemas, né, que a pessoa tem que lidar. Sim. O fleumático ele vai fugir do confronto, enquanto o colérico, às vezes, ele vai buscar o confronto até demais, né? Isso. Então, cada um tem o seu... as suas coisas boas, as coisas ruins. E acho que a vida o amadurecer é um pouco assim, a gente veio com um temperamento já instalado, e aí a gente tem que instalar os outros 3. Pegar um pouco de cada um pra gente conseguir fazer o pão da nossa vida, né? Exatamente. Isso que você falou é muito importante porque os temperamentos eles dão esse norte, mas eles não podem servir nem como um escudo e nem como uma espada. Isso. Nem como um escudo que fala assim, eu sou assim porque o meu temperamento é tal, né? Ou uma espada para apontar o problema no outro, né? Ah, você é assim porque você é colérico, é impressionante, é assim mesmo, né? Sim. Ou por você é fleumático e tal. Nós precisamos tomar muito cuidado com essas perspectivas que descrevem o ser humano e o colocam em alguma gaveta ali e tal. É muito difícil. Né? Determinada. É muito, e tem gente que se apega nisso e não solta mais, né? E é um problema, porque o ser humano é muito mais do que isso, né? Então, o ser humano tem aquela diferença de temperamento e personalidade, né? A personalidade se desenvolve, cresce. O temperamento tá ali, você nasceu com ele, não vai mudar, mas você pode ir aprimorando, ajustando e também não deixando que as partes negativas do temperamento sobressaiam tanto a ponto de você não amadurecer, né? Isso. A pessoa fica aquela coisa assim, ai, fleumático tem que casar com colérico, né? Pra compensar, né? Como se tipo, não, o colérico pode se tornar mais fleumático e ele não precisa necessariamente casar com o colérico, né? Sim. Essas coisas assim malucas que acabam virando tipo quase um horóscopo, né? Isso, é um perigo. Assim, ai, olha só, principalmente assim nas bolhas, né? A pessoa entra num grupo de jovens, aí, chegou um fleumático, é perfeito pra fulana que é colérica, né? Os jovens fazem muito isso. Meu né? Deus, tipo, calma, gente. Calma mesmo. Mas assim, tem outros caminhos também que a gente pode identificar, né, num caminho de amadurecimento da personalidade, né? Que são as 12 camadas da personalidade também, né? Isso. Também é uma teoria do professor Olavo de Carvalho e né, que o Ítalo trabalhou muito. Ítalo trabalhou muito bem, né? Então as camadas da personalidade implicam em, acho que a gente pode falar rapidamente aqui das 6 primeiras pelo menos, que né, a primeira, basicamente assim, bem por alto mesmo, Sim. né? Basicamente a primeira, né, é a existência em si, né? Isso. Que é um pouco isso que a gente tá falando agora, né? A camada anterior à existência, né? Tipo, é quase o estado inicial da existência, né? Uhum. Que ali também entra um pouco a forma que a gente vai ter, por exemplo, os temperamentos, né? Isso, Sim. que a gente tá falando agora. Sim. O signo também entra nesse momento aí, nessa primeira camada. Que não é a folha em branco, né? A folha já com alguns rabiscos. Exatamente.
E aí vem a hereditariedade, que é da segunda camada, que também é uma herança, né? Que a gente. Recebe da nossa família, dos Isso, antepassados. isso. Isso. Que é outra coisa também que nos guia, né? Nos guia pro bem ou pro mal. Nossa, aliás, nos guia muito, né? Muito. Eu Incrível. vejo cada vez mais na terapia a impressão dessa hereditariedade ali operando, né? De uma forma assim impressionante, né? E de uma forma muitas vezes disfuncional, né? Isso. A tendência é que as coisas mais disfuncionais fiquem aparecendo, né? É. Então, por isso que na terapia é muito importante nós buscarmos, sim, entender e compreender de onde vêm, né, essas formas disfuncionais de padrões repetitivos, quem que imprimiu com tanta veemência assim na família para que isso perdurasse tanto, né? Mas nós precisamos compreender também as forças dessa família, né? Isso. Para que não fique assim aprisionado naquela disfuncionalidade, né? Sim. Eu acho que o principal problema é quando a pessoa ela deixa de ser quem ela deveria ser para ficar presa nessas impressões que a família dá para ela. Ela fica determinada a ser de uma forma que não é boa e que já vem perpassando por um tempo, e às vezes ela até vai acabar repetindo assim, ela passa, o pai dela faz algo com ela que é ruim, e quando ela tem a oportunidade, ela, sem querer, ela acaba até passando adiante. Isso, muito comum. Até, assim, eu odiei o que meu pai fez comigo, mas acaba repetindo, né? De É. tão forte que é essa condição, né, da hereditariedade. É muito forte mesmo, né? Eu acho que isso, e é uma camada que geralmente o pessoal não tem olhado muito, né? Não. O representante é o Zonde, né? Um psicanalista, na verdade, mas que tem um outro olhar sobre a psicanálise. Isso. E a gente precisa mesmo para desarmar umas bombas aí, né? Sim. Então, e porque assim, o problema da segunda camada, a questão é a vontade do ser humano e o desejo imenso de pertencer e ser leal a algo, né? Uhum. Então nós somos a família que, né? Então tá cheio de disfuncionalidade lá, mas olha, nós somos essa família que fazemos dessa maneira. Isso. Então, ai de ti se não fizer, Uhum. né, algo parecido com aquilo. Aí você tá excluído, né, daquele sistema. Pois é. Algo que todo mundo percebe que não é bom, mas tipo, porque tu rompeu, expôs isso, aí tu é errado. Isso. Então, o medo da pessoa não pertencer, né, porque assim, se eu não corresponder à minha família dessa maneira, eu vou deixar de pertencer. E eu Uhum. sou quem? Sim, quem sou eu sem a minha família? Sem a minha família, sem essa base, né? Então, Uhum. bom, essa é a segunda É a segunda camada. camada. Né? Isso. Terceira, quer falar um pouquinho? Pode ser, então, a terceira camada é a camada da aprendizagem, que como que a gente aprende as coisas, tipo assim, a gente aprende a controlar o nosso corpo e também a dominar o nosso corpo, dominar as nossas ações, as palavras, O mundo externo, o né? mundo externo. Isso. E na quarta camada, ela é que nem a terceira, só que é o mundo interno, o mundo da subjetividade, das emoções, Uhum. que Tá. um mosquito. Uhum. Tipo assim, beleza, eu aprendi a caminhar, eu aprendi a correr, a jogar futebol, mas quem sou eu em relação ao futebol, por exemplo? Eu gosto, não gosto? Eu. Como que eu. Quem sou eu, né? Sim. Assim, acaba tendo um pouco essa dúvida, tipo assim, de se apresentar quem. A pessoa dá uma resposta de quem ela é. Uma primeira resposta de quem ela é. Sim. Aparece nessa camada. Sim. Junto de um fechamento emocional. De dizer como é que eu. Tipo assim, como eu me sinto em relação às coisas, né? Uhum. A pessoa começa tipo, a descobrir, putz, Como existe. eu respondo, né, em relação ao mundo, ao que o Existe um mundo. mundo, mas tipo, ele me afeta de uma forma. A pessoa tá aprendendo a calcular isso. Exatamente. Então a terceira camada é o cálculo desse mundo externo, né? Eu vou aprender, vou ter habilidades, interesses ali que
que vão me mostrar como que o mundo externo funciona, me dar uma resposta sobre isso. Isso. E a quarta camada, né, o cálculo do mundo interno, né, das Isso. Dá pra dizer emoções. que a terceira é um dominar os 5 sentidos. Sim, E, e a quarta seria dominar esse sexto sentido que é o eu, né? o eu afetivo, né, a Isso, afetividade, né. isso. E é muito importante essa, é tão difícil, assim, a questão de sair da quarta camada, porque a quarta camada é justamente o ser humano que está muito autorreferente, né? Tudo gira em torno dele. Então as pessoas não gostam dele, as coisas aconteceram por causa dele, ou não aconteceram por causa dele. Então, assim, tudo é autorreferente, né? Sim. Porque ele ainda não está dominado esse mundo interno afetivo, né? E o que que precisa fazer, né, para sair dessa condição, É, né? a merda é que também tu depende de alguém para te ajudar a. Que eu acho que não tem que é muito falado assim, fechar a camada. É, Mas na verdade eu acho que não sei. Principalmente essas 4 primeiras camadas, não sei se tem um fechamento para elas, mas tem um domínio. sim, Só pra dizer que tu domina ela. E aí, quando tu domina ela, tu pode passar pra próxima. é, Mas ela nunca vai estar 100% fechada, né? Às vezes a pessoa passa por um acidente de carro, ela vai ter que aprender a viver de uma forma diferente. sim. Porque tudo, até porque a terceira camada que é um cálculo do mundo externo, mas é o mundo externo em relação a mim. Então, até a quarta camada é tudo muito o meu caminhar e o meu desenvolvimento como ser humano, né? Até Isso. a quarta ali. Na quinta camada é quando, por exemplo, o adolescente já vai querendo testar a força no mundo. Começa já a aparecer um outro. Um outro que ele vai testar, né? Ele vai testar a força dele e vai imprimir, porque no cálculo de terceira camada ele fica se relacionando ali e não tem implicação, na verdade, no ambiente, assim, como um algo que ele vai realizar, né? Isso. Mas na quinta camada, sim, tem essa realização, né? Ele já vai imprimir uma força, só que é uma força inútil. Ele vai ficar testando a força dele. Ele descobriu que tem uma força e agora ele vai ver pra que serve isso. Isso. Aí vai fazer um monte de besteira, né? É a hora que o adolescente vai ali dando respostas ali meio imprevisíveis, né? Cadê meu filhinho querido? Pra onde é que ele Isso. foi, né? Agora ele só Nossa, sabe responder e não sei o quê. 12 anos, aí você fala assim, "Ah, nossa, meu filho mudou. Ele era uma pessoa até 12 anos, mudou, né? Não que necessariamente a camada ele esteja nessa camada, né? Até porque a gente pode dizer assim que tem muitos adultos ainda presos ali na quarta camada, né? Isso. Muito Então, dependentes dela. ou na quinta ali fica testando a força inútil no mundo só, né? Sim. Competindo ali a todo custo, sem chegar a lugar nenhum, né? E a sexta já vai ser uma impressão, uma força útil, né? Quer falar um pouquinho? Isso. A gente já. Aí depois de ficar testando que nem um idiota, a pessoa descobre que se ela. Se ela fizer isso, que ela tem uma certa habilidade, ela pode ganhar um dinheiro com isso. Aham. Então ela vai, putz, eu sou bom em usar palavras, as pessoas acabam caindo no meu papo, eu vou vender, vou ser um vendedor. Uhum. Então a pessoa descobre que ela não precisa ficar testando assim, ela não precisa mais testar, ela viu que já funciona, então, putz, eu vou direcionar para venda, então. Eu não preciso ficar discutindo com o outro, né? Argumentando. Eu vou argumentar para vender alguma coisa, para fazer alguma coisa com isso, né? Ficar enchendo o saco não vai pôr dinheiro no meu bolso, então eu vou pôr dinheiro no meu bolso. Isso. É isso. E depois vem a sétima, então, que é a camada do dever. Só que nem só de pão vive o homem, né? Sim. Então a pessoa que tá na sexta, ela vai descobrir que, tá, beleza, já consegui fazer um dinheiro, consegui ter uma certa estabilidade na medida do possível, né? O brasileiro vai ter uma dificuldade de chegar na sétima, principalmente que a gente falou no outro vídeo, sobre essa instabilidade econômica que a gente vive. Uhum. Então ele não vai conseguir, vai ser difícil para o brasileiro chegar numa sétima, né? Uhum. Até não ter uma estrutura mais viável para isso. Mas aí a pessoa ela vai ver, né, que o dinheiro, que caixão não tem gaveta. Sim.
Ela não vai só falar isso, mas ela vai perceber que verdadeiramente caixão não tem gaveta. Isso. Então, assim, beleza, fiz o dinheiro e tal, mas não é tudo. Uhum. Preciso de dinheiro, mas não é tudo. E aí a pessoa vai se pôr a servir os outros. É. A servir não apenas levar uma jarra de suco quando alguém tá com sede. Uhum. Então, vai ser mais fácil nessa camada a pessoa fazer isso. Sim. Mas ela vai servir de uma forma mais concisa, através das habilidades dela. Sim. É um papel social que ela vai exercer agora, né? Ela tem um papel Isso. social agora, né? Tem alguém que depende um pouco que depende daquilo que ela está servindo. Isso, ela descobre por que veio para o mundo. Isso. Qual que é a forma dela contribuir? É. E aí a gente pode falar, né, de vocação, de propósito, Isso. né, dessa série de caminhos aí, percursos para percorrer o seu chamado único e irrepetível, né, o argumento vital, né? No Alegria e Alecrim a gente faz esse percurso, né, de chegar até o argumento vital. Né? E é muito bonito ver as pessoas assim falando, nossa, é isso, né, que eu vim fazer nesse mundo e inclusive aproveitando o insumo da dor, né? Eu pego a minha dor e a dor serve como insumo para o meu argumento vital, porque não é à toa, como eu falei já, que Deus não desperdiça as coisas, né? Então, já que você sofreu tanto, coitado, vem cá, vamos usar isso aí para alguma coisa, né? Uhum. E é muito legal isso, né? Que a gente passa meio que a vida inteira tentando entender qual que é o porquê da gente estar aqui. Sim. A gente sabe que tem um porquê, mas é difícil encontrar ele. Isso. Aí quando a gente, tipo, assim, a gente começa a refletir, vai analisando, vai vendo que elementos tem na história, que forma que a gente testou a nossa força e tudo mais, e a gente descobre, putz, tem um porquê. Sim. E aí a vida se torna muito mais colorida, mas também ela tem uma responsabilidade também. Sim. É porque fica muito árduo também, porque você vai ter que destruir algumas coisas, no sentido de algumas mentiras que foram contadas para você, que você foi contando, né? Algumas ideias que foram sendo construídas e que você vai ter que destruir para a verdade acontecer na sua vida, para o seu propósito real, porque às vezes você está lá respondendo só as questões da sua família, ou você está lá só tentando ajustar seu mundo interno, né? Ou você está imprimindo força no mundo, ou só querendo ganhar dinheiro, né? E aí não dá, tem uma hora que não dá. E aí aquilo que a gente fala do templo, né? O nosso templo tá preenchido de quê, né? Isso. De maluquice, de ideias, de quem? Aí que vem a oitava camada, né? Do ratifico ou retifico. Isso. Se a pessoa vai olhar para a história dela e vai encontrar eu fui autor disso ou foi outra pessoa, outra coisa que viveu a minha vida? Outras ideias que não as ideias que eu vejo que deveriam ter sido. Sim. E aí a pessoa vai dar essa resposta de, beleza, não, essa vida eu fui autor dela, eu me orgulho, é isso, ou eu, não é isso, vai ter que ter um novo começo. Isso. Que é um primeiro confrontar com a morte. Porque é isso, algumas coisas têm que morrer para outras nascerem, para a verdade nascer de fato, né? Então tá, se eu ratifico, ok, tô seguindo, eu sou o autor da minha vida, tô contando a minha história, ocupando meu lugar, beleza, né? Tem que destruir disfuncionalidades, né? Eu tenho que destruir o que não é para dar espaço para o que é, ou para o que virá a ser, né? Responder mesmo dentro da perspectiva do chamado próprio, né? Então, eu acho que a gente, até a oitava camada, que depois já vai ficando mais complicado ali, no sentido de algo mais sublime, profundo, assim, né? Isso. Mas até a oitava a gente consegue falar rapidamente aqui, vamos dizer assim. Isso, o outro é uma coisa, assim, o outro já começa a ficar uma coisa diferente, não é que nem na subjetividade, mas é uma resposta, é uma coisa muito pessoal de relação com a verdade. Sim. Então, a transcendência, né? Isso, tu já começa a partir da nona até a 12ª, tu vai
é uma resposta pessoal à transcendência, à verdade, né? Sim, ótimo. E, assim, tem outras tantas possibilidades aqui, mas como nós falamos rapidamente no vídeo anterior sobre as características da alma, eu acho que nós podemos terminar assim rapidamente falando também, né, discorrendo um pouquinho sobre isso, Pode ser? né? Porque vamos colocar aqui as características da alma: excelência, individualidade, criatividade, liberdade e vontade de poder, né? Então, o Isso. que é vamos pensar num adolescente. É bom a gente olhar para um adolescente e ver, né, como ele precisa disso, né? Quando a gente falou de quinta camada e testar força inútil no mundo e testando habilidades, como o adolescente precisa se confrontar com a vida para ver o que ele é bom, o que ele não é bom, né? Uhum. Hoje os adolescentes não estão tendo muita oportunidade de exercer isso, muito no celular, né? Muito em rede social, e ele não consegue visualizar muito ele ali, né? Quem é ele, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele é bom, o que ele não é. Tá, então a excelência diz respeito, eu preciso fazer alguma coisa bem nesse mundo. Eu Isso. preciso, por quê? Porque isso me aproxima da perfeição de Deus. Então, se eu tô fazendo algo com a minha vida, eu vou jogar futebol, vou jogar bem, eu vou dançar bem, né? É isso que eu gosto, é isso que eu quero, uma das coisas que eu gosto, eu quero. Então, assim, o adolescente tem que ter essa sensação de excelência, não só o adolescente, obviamente, depois nós como adultos, mas assim, o adolescente ele precisa muito para ir formando essas características da alma mesmo. De a excelência de uma forma muito individual. Então ele pode ser excelente como vários outros são, mas onde ele imprime a individualidade dele, né? Então ele vai compondo isso, né? Uma habilidade específica na música junto com uma outra coisa, ele vai compondo essa individualidade. Isso. Por quê? E a excelência porque ele se aproxima da perfeição de Deus, a individualidade porque ele é único e irrepetível e Deus chama pelo nome, né? Nos chama Isso. pelo nome. Aí depois a criatividade, né? Que a criatividade, O evento humano é criar, né? isso. Isso. Então a pessoa ela precisa dar uma resposta criativa. A gente já falou algumas vezes sobre isso, mas assim, a pessoa, por ela ser única e irrepetível, é como se ela não conseguisse encontrar. Tem sempre algo faltando no mundo, digamos assim. Uhum. Tipo assim, ela criar é dar uma trazer algo pessoal para o mundo. Isso. Então, se ela é única, repetível e tudo mais, ela também. As 5 características da alma são porque a gente tem uma imagem e semelhança de Deus. Isso. Elas refletem um pouco disso de Deus. E também Deus, assim como Deus foi criador, a gente é criador também. Exatamente. Isso. Aí a liberdade, né? Que Sim, que foi e aí que Deus nos deu esse presente, né? A gente tem a possibilidade de escolher se a gente vai escolher o bem ou o mal, né? A gente a todo momento podemos fazer escolhas para o que a gente vai fazer, né? isso. E justamente quando o adolescente vai testar habilidades no mundo, ele vai escolhendo, né, uma coisa e não outra. Por isso que a personalidade vai ganhando contorno, né? Eu escolho isso aqui, não escolho aquilo ali. Né? Eu gosto disso, não gosto daquilo. Eu sou bom nisso, não sou bom naquilo, né? Aí vai ganhando esse contorno e Deus quer que nós queiramos, Isso. né? Ele fica esperando que a gente queira, que a gente diga sim, a gente quer algo, né? Diga assim não, que ainda a gente diga o nosso querer, né? Não tem Uhum. lá dos milagres que ele fez? O que você quer? Ele pergunta Isso. na Bíblia, né? O que você quer? E aí eu tenho que dizer o que eu quero, porque ele não vai nunca ferir essa liberdade, Isso aí. nunca vai impor algo pra gente. Uhum. Então, o querer é algo mais sublime do ser humano, que coroa essa liberdade, Isso aí. né? Então, e com isso vem a vontade de poder, porque nós, né, Deus diz lá, ide dominai. Nós precisamos ter, o adolescente principalmente precisa ter impresso nessa vontade de poder. Então, quando ele está lá se achando o tal, né, querendo mostrar que pode, né, Uhum.
é uma forma dele responder a isso, essa vontade de poder. Sim, ainda é um pouco idiota, mas Aí é uma os vontade pais de vão poder. dando esse contorno ali do que tá extrapolando nessa vontade de poder, mas ele, Hum, ele quer dominar, Isso né? aí. A pessoa quer ser capaz de contar a própria história. Isso. É que nem aquele livro lá, a morte um dia que vale a pena viver, Sim, né? Que em resumo, né, as pessoas elas chegaram no fim da vida e não tinham autoria. Elas não tinham vontade de poder. Elas não tinham capacidade de ter autoria. Elas não viam, elas não tinham autoria da vida delas. sim, E essa coisa vem muito dessa vontade de poder, assim. Eu tenho algo a fazer aqui. E eu isso. preciso ser capaz disso. Eu preciso ter vontade disso. Uhum. Eu preciso dominar, né? Preciso dominar meu corpo, eu preciso dominar meu, meu pensamento, né? Minha vontade, né? E o meu espírito se guiar a partir disso, né? Então, a vontade de poder está em todos nós e precisa. E eu fico muito preocupada quando eu vejo os adolescentes agora sem exercer todas essas instâncias aí das características da alma. Muitas vezes não vai ter excelência em nada, né? Uhum. Ou muito pouco, porque não está experimentando as habilidades no mundo, né? A individualidade também tá tudo muito massificado, muito mesclado ali com o grupo, né? Criatividade também bem reduzida, né? Sim. Resumida. Sim, se tá dependendo do grupo, é quase impossível ser criativo, né? E muito menos livre, né? Isso. E aí a vontade de poder também fica amputada aí, né? Já que não sou criativo, não sou nada, então deixa pra lá. Deixa pra lá. É. Bom, acho que nós demos aí alguns parâmetros interessantes aí para a pessoa começar a desbravar um caminho aí de autoconhecimento, né? Isso, não é bom ter noção do que a gente tem, né? Quais que nem tu falou do computador, o que já vem instalado, que aí a gente sabe mais ou menos por onde, tipo, tá, beleza, não é um caos, não é uma folha em branco, já tem algumas coisas aqui que vão me direcionar. A partir disso, eu tenho algumas circunstâncias que vão me direcionar para onde eu quero ir. Sim. E aí, conhecendo, se aprofundando nisso, fica muito mais fácil de ter essa autoria que a gente estava falando, né? Isso. E aí eu posso ter, assim, né, um pão meio disforme, feio e duro, seco, ou eu posso ter um croissant fresquinho, crocante, ou um brioche, né, amanteigado, ou um panetone, sei lá, né? Sim. Eu posso ter essa personalidade muito própria, né, de algo muito, muito bonito e único. Isso. Né? Um pão que é só farinha e água, Deus o livre, né? Então só tem que botar outras coisas ali. Vamos né? botar uns outros ingredientes ali, né? E fazer bem feito. Pode até ser um pão simples, né? As Isso. pessoas podem ter uma vida simples, mas é uma vida assim que alimenta, de fato. Pois né? é. Um pão simples, mas que de fato alimente, né? Bem feitinho, Bem saboroso. feitinho, quentinho, né? Uhum. Que aquece os corações de quem, né? Isso. De quem toca, né? De quem come esse pão, né? Uhum. Então a gente tem que ser esse pão aí que aquece a vida das pessoas, que dá sabor, que dá alegria, né? Que dá alegria da comunhão, de estar juntos, de comerem juntos, né? Uhum. Você é uma pessoa boa de conviver. Boa de conviver. Que tá ficando raro, né? Exatamente. É isso, né? Eu acho que já dá bastante insumo aí pra galera Isso. se conhecer, né? Pronto. Mais um Toda História Conta. Beleza.